Liturgia diária. Inscreva-se no canal Liturgia Diária e acompanhe dia a dia a liturgia do ano de 2022. Liturgia diária. Sábado, dia 1º de janeiro de 2022. Santa Maria, Mãe de Deus. Branco, glória, creio. Prefácio de Maria I. Ofício da solenidade. Salve, ó Santa Mãe de Deus. Vós destes à luz o Rei que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Celúdio. Cheios de esperança, iniciamos o ano novo civil em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa. E com esta solenidade celebramos também o Dia Mundial da Paz. Aquela paz que ela encontrou meditando sobre os fatos da vida e abrindo-se ao abraço infinito do amor divino. Nossa Mãe nos acompanhe ao longo de todo o ano e nos ensine a construir a paz. Primeira leitura, Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vos abençoarei. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 66, 67. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem ao Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoem e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Segunda leitura. Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim, já não és escravos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, Lucas, capítulo 2, versículos do 16 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito,
Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. No primeiro dia do ano, sempre há esperança de que o ano que começa seja melhor. Temos de olhar sempre para a frente confiantes. A alegria que animou os pastores quando se encontraram com a família de Nazaré deve contagiar-nos também a nós, assim como todos os que ouviram os pastores. A alegria aumenta ao celebrar a grande festa de Maria, Mãe de Deus e nossa. Encontrar-se com Maria, ao lado de José, cuidando de Jesus, foi motivo de alegria para os pastores, gente simples e trabalhadora que cuidava do rebanho. Olhando o exemplo deles, podemos nos inspirar e, ao longo deste ano, contemplar o grande mistério do amor de Deus para com cada um de nós. Deus amou tanto a humanidade que quis se tornar um de nós. Os pastores foram os primeiros a receber a boa notícia da chegada do Messias e os primeiros a divulgá-la. Procuremos ao longo do ano divulgar as boas notícias que acontecem ao nosso redor, sem, contudo, fechar os olhos às injustiças, à miséria, à dor que atingem muitos de nossos irmãos e irmãs. A exemplo de Maria, meditemos em nosso coração as maravilhas de Deus em nosso favor. Evangelho do dia 1º de janeiro de 2022.